Boa noite, vamos continuar com o estudo do Evangelho de Filipe, só que hoje eu dei as minhas puladas de assuntos. Eu acho que eu faço isso sempre, não sei porque que eu falo mais, né? Mas é um processo engraçado, é por isso que eu comento com vocês, né? Não é nada mediúnico, não foi nenhuma mensagem que eu recebi, nem nada disso, mas é o processo de estudar para a aula, né? A gente começa a ler e aí a intuição flui, vem as ideias, vem as lembranças de outros conteúdos. E eu penso, nossa, o pessoal talvez aproveite, aí eu vou puxando daqui, puxando dali, quando eu vejo não vai dar tempo de tudo, eu tenho que reduzir, mas é divertido, eu gosto muito desse processo. Então, hoje a gente vai ver 3 passagens do Evangelho de Filipe, que eu vou mostrar elas para vocês de uma vez, não vai ser uma por uma, porque aí eu vou partir delas para pegar um gancho com a tradição do budismo. Então, a gente vai dar um pulinho mais para o Oriente, porque um vídeo que o Bruno Carlucci gravou me fez pensar a respeito de fazer um pouco essa ponte, porque a gente até comentou entre nós dois, assim, pô, vamos fazer um comparativo, um estudo comparativo um dia, porque tem muitos elementos em comum, e justamente foi a passagem de hoje que me chamou a atenção para isso. Então, a gente vai deixar para trás todo o assunto aí do matrimônio espiritual, essas questões da Sofia com Cristo na câmara nupcial, e hoje a gente vai entrar na questão da roda do Yodabao, vou chamar assim. Então, alguns de vocês que têm mais familiaridade com o budismo vai servir de revisão, mas eu vou só passar de uma maneira introdutória para a gente fazer justamente essa ponte com o gnosticismo, até porque no sábado, na palestra do Alberto, que ele falou do Porfírio, né, aquele filósofo neoplatônico, no final foi muito interessante que ele mostrou umas imagens das cavernas de Ellora e Elefanta, que é lá na Índia, que é um complexo de templos antiquíssimos cavados dentro de cavernas com imagens budistas. E aí ele fez a ponte disso com o Bardesanes e o Porfírio lá no Ocidente, lá entre os brahmanes e os monges que foram para Alexandria, mostrando como o budismo chegou no Egito já na época antes de Jesus. Então, a gente pensa não no sentido de influência direta de um para outro, né? Assim, que o budismo influenciou Jesus, ou algo tão óbvio assim. Mas a gente entender que há uma tradição viva que pode ter tido trocas nela, né? E encontrar também no sentido de uma tradição sabedoria, no sentido de uma busca de uma verdade, né? Porque os gnósticos vão pressupor que há uma verdade. O que muda é as formas que a gente expressa ela no mundo à medida que os séculos passam e as regiões e as culturas são diferentes. Então, eu fiz aqui um exercício um pouco da gente encontrar o que há de coincidente, porque eu achei bastante coincidência. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não, né? Então, o Bruno gravou lá no canal dele esse vídeo aqui do meio, Budismo e Cristianismo Combinam? E depois vocês podem passar lá e ver se quiserem, mas ele está falando do budismo e o cristianismo no sentido igreja católica. Então, a gente pode falar de um Deus criador que pune, que manda para o céu, para o inferno, que só tem uma única vida, não tem reencarnação, que tem esses dogmas da igreja, né, combina com a filosofia budista ou não combina, né? Ele levanta uma questão e aí ele menciona, né, que talvez se a gente for para o lado dos gnósticos, combine. Se a gente for falar de Santo Agostinho, de Suma Teológica de Tomás de Aquino, dos dogmas, Santíssima Trindade, monoteísmo, né, esse Deus de uma única vida que vai salvar porque morreu para nos salvar e tal, a gente talvez não encontre aí muitas semelhanças, a não ser numa parte da moral básica do ser humano, né? Mas quando a gente vai para a tradição gnóstica, fica mais interessante. Então eu vou ver se eu consigo passar isso para vocês aqui hoje. Vai ser um desafio. Vamos ver como é que vai. Estou empolgada. O monstro que segura a roda. Vamos voltar aos nossos conhecimentos aqui de mitologia gnóstica, cosmogênesis gnóstica, Yaldabaoth, Demiurgo, criação do mundo, do cosmos. Por isso que eu pus esse fundo aqui para gente. O monstro que segura a roda, né? O Yaldabaoth parece um monstro, né? Uma serpente com cara de leão, meio irritadiço, meio birrento.
está sentado numa nuvem meio difusa que mistura luz com trevas, mas isso aqui é o trecho de um texto de um livro. Não vou dar a fonte ainda, tá? De propósito. A roda está nas garras de um monstro aterrador. Isso significa que todo o processo de existência cíclica está preso dentro da transitoriedade. Lembrando que o Aldabaoth tem a ver com Cronos, Saturno, Senhor do Tempo, a vida e a morte, né? Tudo em nossa vida é impermanente. O que quer que seja construído virá abaixo, e o que for unido será separado. No mundo antigo, a gente tem a imagem do Ouroboros. E ela pode ser tanto boa quanto ruim, tá? Eu não vou aprofundar aqui no simbolismo do Ouroboros, mas a gente pode ver o Ouroboros como a imortalidade, porque a existência dele é cíclica, e ele come o próprio a cauda no sentido de ele se basta a si mesmo. Esse seria um lado positivo. No lado negativo, ele é um monstro que devora a si mesmo, porque ele é ignorante, ele está preso, né, condenado a consumir a si mesmo, nesse ciclo sem fim. Então, aqui ele pode, dependendo de como a gente enxerga, tá? Enxergar o Ouroboros como essa serpente que envolve o cosmos e mantém tudo preso dentro de uma noção de vida cíclica, transitória, impermanente, tudo que é destruído e que se separa. Jesus não vai falar que aqui é o mundo dos mortos-vivos. Eu toquei bastante nesse assunto lá naquele vídeo sobre a ressurreição na Páscoa, mas acho que você já tem bem forte essa ideia, né? A questão de aqui é o mundo da morte, em contraste com o mundo da vida eterna. Aqui é cíclico, é início, meio e fim, é transitório e é morte. E está preso nesse ciclo. E aqui eu vou trazer uns outros elementos para a gente pensar juntos. Nesse aqui, no caso, são duas serpentes. Na alquimia, a gente vai ter a imagem de duas serpentes, ou de um crocodilo e um dragão, ou uma serpente alada e uma serpente não alada. Só para mencionar aqui a questão da alquimia. No centro da roda, há um porco, simbolizando a ignorância que dirige todo o processo. O porco representa a ignorância essencial, ou a ignorância raiz, que não é apenas uma incapacidade de compreender a verdade, mas uma compreensão equivocada de si mesmo e de todos os objetos da manifestação. Na tradição gnóstica, o grande criador do nosso mundo é Yaldabaoth, a ignorância cega. Ele é cego porque ele não vê a realidade como ela é. Ele é cego porque ele não compreende a origem da unidade divina. Ele só olha para baixo, ele ignora o pleroma, o mundo acima. Então, aqui a gente tem um símbolo de um porco. Na tradição gnóstica, a gente tem o Yaldabaoth, que é a ignorância cega, ou o senhor dos cegos, ou a ignorância raiz. Simboliza aí algo essencial na fundação do nosso cosmos, da nossa existência. Tendo uma compreensão errada sobre o status da realidade, somos arrastados para o desejo e para a aversão aflitivos. Aí é o galo e a cobra. O galo vai representar o desejo e a cobra a aversão, ou o apego e a repulsa. São duas forças fundamentais, mais do que um desejo pessoal meu, seu, né, de todos nós, no sentido de poderes fundamentais que dão base à nossa existência e nos mantém dentro dessa roda cíclica. Então surge primeiro a ignorância, o porco, e depois o desejo e a aversão são consequência. Esses dois dependem da ignorância para existirem. Agarrado em seus rabos, eles fomentam ainda mais a ignorância. E aí surge a confusão e a obscuridade. Lá no mito do apócrifo de João, não é a mesma coisa. São símbolos diferentes. Mas logo depois que o Yaldabaoth cria a humanidade, e ele é jogado para baixo pela Sofia, para as regiões do caos, ele é misturado numa nuvem difusa,
onde a luz se mistura com as trevas, e aí você não consegue perceber nem luz nem trevas, e aí surge a confusão e a escuridão. Então temos ignorância, desejo e aversão. Constituem as forças primárias que nos mantêm presos a um ciclo de encarnações nos reinos do sofrimento. Isso é budismo. Budismo mahayana. A gente vai, então, entender, fazendo um pulo agora para os gnósticos. Ah, sim. A imagem no budismo é essa aqui. Eu dei um zoom nela, ela é maior. Depois eu vou mostrar a imagem completa, alguns de vocês já devem ter visto. Então, nós temos as três... como é que eu disse aqui? As três forças primárias que constituem a prisão. A ignorância, o desejo e a aversão. É isso que alimenta a raiz do nosso sofrimento. É isso que nos mantém presos num ciclo de reencarnações. Os gnósticos são reencarnacionistas. Isso é bem claro. Aí vocês podem acreditar, não acreditar, isso vai de cada um. Mas nos textos isso é bem claro. Aqui vejam que a gente tem no centro desse círculo a raiz, a substância fundamental, o problema, a raiz do problema, que é a causa do sofrimento segundo o budismo. A segunda nobre verdade é que a ignorância é a causa do nosso sofrimento, da gente estar preso no samsara. E vejam que aqui em volta a gente tem a imagem de uns seres azuis que aprisionam os seres humanos numas correntes, umas algemas. Então a gente cai, a gente é aprisionado, a gente é algemado e a gente tem que tentar fazer um período de aprendizado e saída. E tudo isso vai sustentar todos os reinos da existência. Para o budismo, os reinos da existência vão incluir o reino humano, o reino animal, e aí tem outros reinos. Tem o reino dos semideuses, tem o reino dos deuses. Entendendo aqui, se eu fosse usar uma linguagem gnóstica, seria o reino das potestades, dos poderes, dos daimones, né? Esses outros seres que compõem o nosso cosmos, mas ainda estão sob o jugo ou o poder de Aldabaoth. E no lado mais inferior, na tradição gnóstica, a gente tem o abismo, o caos e o tártaro, e até o Hades. Em alguns textos, os gnósticos vão mencionar Hades, o Hades grego, o inferno do mundo helênico, é mencionado em alguns textos gnósticos, como algo que existiria no cosmos. E na tradição budista, a gente tem aqui, nesse cantinho aqui inferior, à direita, seria a representação dos fantasmas famintos, que são pessoas com grandes barrigas e bocas pequenas que não encontram comida e nunca estão satisfeitas, então é um sofrimento constante. E mais abaixo, que não está aparecendo aqui na imagem, são os infernos quentes e frios. Então, na tradição budista tem essa ideia de que há muitos reinos na existência e todos esses reinos estão condicionados a estarem presos pelo motor da prisão, que é a ignorância, o desejo e a repulsa ou a aversão. Então, é aquilo que nos prende. Mas há a ideia de que é possível, então, sair daqui. E o que os gnósticos querem? Sair daqui, não é? Não é essa a ênfase deles? Voltar para a casa do Pai, sair da terra da prisão, se libertar do jugo dos arcontes. Aí eu vou fazendo os paralelos. Então, eu brinquei com a imagem budista e joguei ela dentro de um diagrama gnóstico. Então, aqui a gente tem no centro os três animais, a ignorância, o desejo e a aversão. A questão de ser uma existência cíclica e condicionada, os reinos de todos os seres que compõem esse nosso cosmos, dominados por uma... isso aqui, a do centro é a budista, né? Aí por fora eu joguei a imagem ofita. A serpente, o Leviatã, que cobre a passagem, o portal em direção à travessia do mar, né, aquele oceano que a gente viu com Moisés, que mantém tudo coeso, que mantém tudo preso aqui. Acima da serpente, ou desse monstro, tem a Sofia que está na oitava, no oitavo céu. Ela está além dos 7 arcontes, né? Os 7 arcontes é o Yaldabaoth e os 6 regentes. Além dos 7 arcontes, temos a Sofia na oitava, no plano das estrelas fixas, enquanto os arcontes são os sistemas planetários móveis, né? Eles vão ser associados aos planetas.
Então, a gente pode colocar aqui uma ideia de que talvez estejam aqui os 7 arcontes e a oitava. Eu estou misturando sistemas. Isso não se faz sem a gente conhecer bem cada um dos sistemas, senão é só forçar a barra e falar, olha, tudo igual, tudo é parecido. Mas eu realmente vejo uma semelhança aqui nessa ideia detrás do sistema. É claro que às vezes a gente pode usar metodologias diferentes para descrever as mesmas realidades, e uma vai ter uma divisão quíntupla, o outro vai ser dividido em 10, o outro vai ter subcategorias, o outro vai ser mais simples, aí é didática. É formas de explanar, né? Então, estou só tentando inserir para vocês. E aqui foi um desenho que eu encontrei de um estudo que a gente fez muito tempo atrás, de um outro texto, que é sobre a origem do mundo, ou a hipóstase dos arcontes. Os dois são muito parecidos, eu me confundo. Que é justamente para a gente lembrar o Yaldabaoth com os arcontes. Lembrando que o Sabaoth foi elevado à sétima, nesse texto, né? Ele é filho do Yaldabaoth, mas ele se voltou contra Yaldabaoth e se tornou um ajudante de Sofia. A Sofia está acima, está aqui na parte de cima, e ela é responsável por imprimir a realidade no nosso mundo, imprimir a verdade no nosso mundo. E os arcontes vão representar, então, as forças construtoras e constritoras. E aí me lembrou de novo as serpentes, porque a serpente ela tem ou o veneno, que nos engana, ou a constrição, que nos prende, né? Serpente é um símbolo bem interessante, porque ele vai ser usado tanto para sabedoria, quanto para essa questão da prisão, né? Então, vocês lembram mais ou menos aqui os arcontes? Podemos jogar eles aqui dentro do mundo? Podemos jogar o Yaldabaoth aqui como aquilo que nos mantém, já que ele é a ignorância cega? E Jesus fala que a gente precisa abrir os olhos para encontrar a verdade e a sabedoria e se libertar desse mundo, que o meu reino não é daqui, o meu reino é de lá, e a gente tem que buscar a vida eterna. Então, essa ideia aqui eu estou jogando com o Sansara budista. Qual é a passagem do Evangelho de Filipe? Eu vou ler ela, mas eu não vou parar aqui. Eu vou pegar no embalo e aí a gente vai voltando a ela sempre que der, tá bom? Então, voltamos, então, para o Evangelho de Filipe. Aquele que sai do mundo não pode mais ser detido pelo fato de ter estado no mundo. A ideia aqui de libertação do Sansara é essa, é sair do mundo. Não ser detido pelo fato de ter estado no mundo. Nós nascemos no mundo. Ele revela que está acima do desejo e do medo. Foi isso que me motivou. Eu li aqui essas 3 passagens trabalhando com desejo e medo, temor e amor. E me lembrou um pouco essa coisa do... Gente, mas a raiz do sofrimento no budismo é a ignorância, o desejo e a aversão. O que Jesus está falando aqui? Aquele que sai do mundo, ele não é mais detido pelo desejo e pelo medo. Ele domina o desejo. Ele é superior à inveja. Se a multidão vem apanhá-lo e sufocá-lo, por que ele não será capaz de escapar dos poderes? Por que deverá temê-los? Aqui tem algumas referências à questão da crucificação, inclusive, se a gente for ver. Mas tem mais. No 63, o parágrafo seguinte. Alguns dizem, temos fé para que possam se libertar dos espíritos e dos demônios imundos, os kakodaimones. Porém, se tivessem o Espírito Santo, a pronoia, a barbelô, que dá a vida ao Cristo, né? A própria vida que nos derrama, nenhum espírito imundo se aproximaria deles. Não temas a carne, nem a ame. Se a temeres, ela te dominará. Se a amares, ela te paralisará e devorará. Então, a ênfase que eu quis colocar aqui é a gente perceber que ele está falando de libertação desse mundo, de nós nos colocarmos acima desses sentimentos que nos dominam e nos mantêm cativos. Aqui seria o desejo e o medo, o temor ou o amor. E a questão de que aquele que se liberta do mundo, aquele que se torna um Cristo, aquele que vence o demiurgo, ele não é mais dominado pelo desejo, ele é superior à inveja. E a multidão
que vem apanhá-lo não tem poder sobre ele. Ele não tem medo, porque ele é capaz de escapar dos poderes. Se a gente lê numa leitura bem materialista, a gente vai pensar na multidão carregando foices e tochas, indo buscar Jesus para aprisionar e crucificar. E que ele não teria tido medo, porque essa era a missão a ser cumprida. Mas se a gente for para os textos gnósticos, a gente vai, como a Cruz de Luz ou como o Piscis Sophia, a gente vai ler sobre a multitude dos poderes, a multidão das potestades, a multidão de daimones, os arcontes e seus regentes e seus auxiliares, que são todos os poderes que tentam sufocar a alma, que tentam apanhar a alma. E esse é um embate, essa luta interna que a gente está o tempo todo. Quando a gente lê na Cruz de Luz, tem a descrição da multidão lá embaixo e do céu que se abre lá em cima. Então existe essa referência a uma multidão que quer apanhá-lo. E Jesus, na Cruz de Luz, falando para João, não tenha medo. Aquilo que eles estão fazendo lá embaixo não me afeta. Eu não estou sendo afetado. Não há temor, porque há libertação. Aquele que é liberto, ele não está sujeito aos sofrimentos do mundo físico. Ainda que o corpo se machuque, aquele que consegue atingir um estado de consciência que leva a uma verdadeira libertação, ele está além. E é isso que vai ser descrito em Piscis Sophia. Quando a alma vai lutando contra as forças dos arcontes e entoando os seus cânticos, os salmos, né? Ela até cita, cheio de salmos em Piscis Sophia, e clamando por Cristo para fazer a união espiritual na câmara do coração, como a gente viu na terça passada. Sofia vai clamando por Cristo e ela vai vencendo as forças dos arcontes. E à medida que ela ascende, ela vai pisando na cabeça dos arcontes. E ela vai vencendo. Então eles deixam de apanhá-la, eles deixam de sufocá-la. A imagem simbólica que o Piscis Sophia desenvolve é essa, da alma que vai ascendendo e que vai vencendo esses poderes que querem nos agarrar. Só que esses poderes, ainda que a gente possa falar sim em forças cósmicas que estruturam o nosso universo, eles também são aqui, o desejo, eles são o medo, eles são a inveja, eles são também expressos como esses defeitos que contaminam a nossa mente e impedem ela de ver a realidade como a realidade é. Porque a causa do sofrimento é a ignorância. Não a ignorância de não ter conhecimento textual, mas a ignorância de não saber quem nós realmente somos e de compreender a natureza real da realidade, né? Sendo redundante. Então, a gente está falando aqui no Evangelho de Filipe justamente dessas forças que impedem a alma de se libertar. E a gente está falando de um Cristo ou uma alma que atinge um estado de libertação e aí não é mais detido por essas forças. Lá no Piscis Sophia, a gente vai ter a ideia da importância de ter boas obras e boas ações para ter bons renascimentos. E quanto melhor os nossos renascimentos, mais a gente tem chance de encontrar um ensinamento que nos leve aos mistérios da luz. E somente acessando os mistérios da luz e recebendo o batismo espiritual, a gente pode passar pelos sacramentos, que aqui no Evangelho de Filipe vai ser, né, o batismo, a crisma, a eucaristia, a redenção e a câmara nupcial. E aí a gente vai se unir, então, ao Cristo e receber o selo da Virgem de Luz, que é a Barbelô, né? Barbelô representa a totalidade do pleroma, e aí a gente vai passar pelos arcontes. Isso também é uma ideia que a gente encontra muito lá no outro livro da editora Garbalux, que é o do Bardesanes. Lá no livro das Leis das Nações, ele vai falar sobre o nosso livre-arbítrio e como os arcontes moldam o nosso destino junto com a natureza e nos mantêm presos a um ciclo infindável até que a gente aprende, através do livre-arbítrio, a fazer melhores escolhas e aí os arcontes não têm mais poder sobre nós e, portanto, nosso destino é a liberdade e não a prisão. Aqui no 63, o texto está endereçando aquela ideia do ter fé. Eu tenho fé, eu acredito, então eu vou ser salvo.
E a gente discute até, né, quando a gente lê o Piso Sofia, da importância de ter fé no sentido de uma fé que te leva a uma convicção de que é possível esse caminho, né? Porque se a gente não acredita que é possível, a gente não tenta. Ninguém faz uma viagem ou faz uma jornada para um lugar que a gente acha que não existe, né? A gente primeiro tem que colocar isso na mente, pensar que deseja de uma forma positiva, né, encontrar esse caminho, e a gente prepara as malas, a gente faz a marmita, a gente vê quantos dias pode levar, a gente se prepara para uma jornada. Então a gente precisa ter pistas de que há uma jornada e que há um Cristo a ser encontrado. Mas só acreditar não vai fazer a gente se livrar. A gente precisa bater na porta para ela se abrir, a gente precisa trilhar o caminho para ele ser encontrado. Então não é um Cristo terceirizado que vai vir me salvar por procuração. Eu preciso empreender essa jornada. E aí é que essa passagem vai falar sobre ter o Espírito, que lá no Piso Sofia vai ser receber o selo da Virgem de Luz, porque Espírito, Mãe, Virgem de Luz, Pronoia, Barbelô, Espírito Virgem Invisível, é tudo sinônimo para essa segunda divindade, essa segunda hipóstase. Depois do um, vem a mãe e pai, vem a Barbelô, vem a Pronoia, que é o que dá origem ao Cristo. Então, ela é o útero universal, ela é o seio do Cristo, ela é o nous, a totalidade. Então, aquele que recebe a gota, o derramamento do Espírito, possui o selo que faz com que nenhum desses kakodaimones, aqui provavelmente é uma tradução para kakodaimones, porque kako é ruim, e demônio, daimone, né, fica mais ou menos assim, que é aquelas forças de obscurecimento da mente, aquelas forças de causar sofrimento, de incitar o vício, de fazer a gente ficar mais ignorante e com a mente mais nebulosa. Então, quando a gente tem o selo do Espírito, eles não se aproximam. Isso é muito explícito no Piso Sofia, quando diz que a alma que tem esse selo, ela brilha com tanta luz que os arcontes se cegam à medida que ela avança no caminho e eles são obrigados a deixá-la passar. Não porque ela matou eles, mas porque o poder dela superou o poder deles e aí o poder não consegue segurar mais essa alma, o poder dos arcontes. E aí no final ela vai na 64 falando, então não temas a carne, mas nem a ame. E aí ele vai voltar na questão do que nos causa a prisão, que eu achei que pareceu muito com o budismo, vocês não acham? Carne vai ser símbolo para corpo físico, existência na Terra, mundo sensível, é o nosso corpo, né? A nossa existência. E a nossa relação com o corpo do outro também, né? E aí a gente pode voltar ao tema da câmara nupcial, se pegar nessa subinterpretação, ou ampliar para algo mais generalista. Mas vejam que a ênfase é nem temer, nem amar, nem desejar, nem detestar. Isso é o caminho do meio no budismo. Que o caminho do meio, né, não é ser um meio termo, não é ser meio mais ou menos. Tipo, eu bebo, mas é só um pouquinho, né? Aquela coisa assim. Estou levando a vida assim, com calma, mais ou menos. Quando a gente fala no budismo, é que a historinha que se conta, que tem uma mitologia literária também em cima da vida de Siddhartha Buda, é que ele foi viver com os ascetas, que eram mais radicais. Então, ele fez grande jejum, né, passou fome, meditou 20 horas por dia, aquela coisa assim mais exagerada, que é a aversão à existência, é a aversão à carne, é a rejeição do corpo físico, é a mortificação da carne. E aí ele viu que isso não libertava, isso não trazia iluminação. E aí ele viu que também desejar o mundo e se contentar com o mundo e achar que a vida no mundo é tudo, também não liberta do sofrimento, porque a gente fica preso nos esquemas do mundo. E aí o caminho do meio tem relação com entender que a libertação é esse ponto de equilíbrio que a gente segue um caminho que encontra a realidade, porque na visão budista, né, o samsara, essa prisão, que é a roda que eu mostrei aqui a imagem para vocês, não é um mundo aqui, enquanto o nirvana é um mundo lá. Da mesma forma que o mundo
manifesto do demiurgo, ele não está ausente do pleroma. O pleroma não é lá e a gente está aqui. O pleroma também é aqui. E é por isso que Jesus fala no Evangelho de Tomé que se o reino de Deus está nos céus, então as aves estão mais próximas. Se está na água, os peixes estão mais próximos. Mas ele está em você, dentro de você e em todas as coisas. Ele precisa ser encontrado. Então, a grande questão do tal do caminho do meio, nesse sentido aqui, que eu estou tentando trabalhar, é encontrar dentro de nós a libertação. E, portanto, a libertação não é aqui ou lá, não é querer desejar demais o mundo ou ter repulsa à existência ao mundo, mas é perceber a realidade do que o mundo é e perceber que não é ele a fonte da minha felicidade. Perceber que a minha essência divina me leva para um estado de consciência e paz onde eu não sou dominada por esses vícios dos arcontes e aí minha vida fica tranquila porque eu tenho autodomínio, tenho felicidade. E aí vem o estado de iluminação, que aí na tradição gnóstica e na tradição budista vai ter relação com não ser mais preso à obrigatoriedade de reencarnar e ter livre passagem estando tanto no corpo ou fora do corpo, já não faz diferença. Entendem? Não é aqui ou lá, não é dentro nem fora, é um estado de consciência que é desvelado quando a gente se liberta do desejo, do medo, da inveja, da ignorância. E esse estado de consciência eu posso estar encarnado ou não, se eu tiver conquistado ele. Porque aí a minha vida ou a minha existência não vai ser condicionada pelo que os arcontes querem fazer comigo. Porque eu pertenço à vida eterna, eu pertenço à aletheia, à verdade. Eu estou imerso no pleroma. E aí eu peguei de novo o mesmo trecho, e aí vamos destacar uma outra coisa. Aquele que sai do mundo não pode ser mais detido pelo fato de ter estado no mundo. Ele revela que está acima do desejo e do medo da carne. Ele domina o desejo, é superior à inveja. Se a multidão vem para apanhá-lo e sufocá-lo, por que ele não será capaz de escapar dos poderes? Por que deverá temê-los? Então, agora eu quero dar ênfase na questão dos poderes que querem nos aprisionar, né? Alguns dizem, temos fé para que possamos se livrar dos espíritos e dos demônios. Se tivesse um espírito, nenhum espírito se aproximaria dele, nenhum cacodaimone, nenhum arconte se aproximaria de nós, se nós tivéssemos o espírito. É como se fosse um poder interior, aliás, é um poder interior, que nos dá passagem, onde quer que a gente esteja. É como você ser uma luz em meio à escuridão, é você entrar em um ambiente e iluminar aquele ambiente, e tocar aqueles que estão ali em volta, e eles não serem capazes de te prejudicar, porque você está centrado num poder de luz. E na 64, agora eu destaquei os verbos que são usados, né? O dominar, devorar, para a gente ver a linguagem que está sendo atribuída a esses demônios imundos e esses poderes aprisionadores, né? Eles nos dominam, eles nos devoram, eles nos sufocam. Essa é a linguagem do Evangelho de Filipe. Esses trechos estão se referindo aos arcontes e seus poderes. No mito gnóstico, os arcontes são filhos da ignorância cega. Eles produzem as paixões, a confusão mental e a inclinação para o vício. Ao aprisionarmos a nós mesmos nesses patos de patologia, né, algo que nos faz mal, nos tornamos encarcerados numa roda de renascimento, morte e sofrimento, que só será vencida com a aquisição dos mistérios da luz, à medida que Sofia desperta e se volta para o Cristo. Aquele que recebe os mistérios da luz escapa dos poderes e não é mais subjugado pelo destino amargo, e aí eu associaria ao karma ou ao sofrimento, que esses arcontes tecem para nós, como tem lá no livro do Bardesanes, os arcontes que tecem o destino que nos mantém presos a um mapa astrológico e a um destino da natureza no mundo. A gente é destinado a uma condição genética, a um corpo, a uma vida finita, a um país que a gente nasceu, a uma cultura que a gente está. A nossa liberdade está na nossa consciência, está em como a gente vai reagir às coisas que nos acontecem e como a gente vai construir novas oportunidades. Isso é lá o Bardesanes, um gnóstico, falando.
Ou seja, quando usamos nosso livre-arbítrio, permitimos que nossas escolhas alimentem esses poderes. Nós nos tornamos nosso próprio carcereiro. Porque se os arcontes vão representar os vícios, a inveja, o medo, o desejo, a ignorância, quanto mais a gente permite que esse tipo de sentimento domine o nosso cotidiano e determine as nossas escolhas de vida, mais a gente se emaranha nessas correntes desse cárcere. Então, por isso que no início é tão difícil, porque é igual aquele nó, assim, quando você dá um barbante para uma criança e ela dá um nó que ninguém tira, a gente tem que ir começando pelas pontinhas, uma hora ele vai solto. Vamos lembrar, então, quais são os sentimentos ou os vícios associados ao pathos desses arcontes. Aqui na esquerda, eu pus a tabela como está no Apócrifo de João. Eu não pus o nome deles aqui, porque nesse momento não importa a gente saber qual arconte, de qual planeta vai representar o quê, mas só para a gente ver o que no grego traduziu-se por essas palavras, por um lado o vício, pelo outro lado a virtude. Então, o engano. Quantas vezes a gente se engana? Ou a gente sabe tudo? Eu vivo me enganando. Mas se a gente não se permite perceber que a gente está se enganando, a gente não aprende nada, né? Então, o engano leva a más ações. O engano leva a pessoas não se curarem de doenças, porque foram enganadas por um charlatão. E assim, vários exemplos aí, qualquer um que vocês consigam pensar. Mas o engano seria uma força de um arconte agindo no mundo. A injustiça é a força de um arconte agindo no mundo. Quando eu sou injusto, eu estou permitindo que esse arconte me domine. Quando eu vejo uma injustiça e eu não faço nada, eu estou permitindo que o arconte do meu coletivo domine o mundo que eu vivo. A raiva, quando eu reajo com raiva, ou quando eu permito que as minhas decisões sejam pautadas pela raiva, aí a vontade de vingança, ou deixar de ouvir uma verdade porque eu tenho raiva de quem me disse e eu não posso admitir que aquela pessoa pode ter algo para me dizer porque eu tenho raiva dela por alguma coisa que eu me ofendi. Então, todas as coisas que levam à raiva é a força de um arconte no mundo. Entendem por que o arconte ele é sim uma força cósmica, porque é ele que dá estrutura para o nosso universo funcionar. São como... Não sei se eu poderia usar a palavra arquétipo aqui, junguianos me corrijam se precisar, mas é como se fosse algo mais cósmico. Mas enquanto que há um símbolo cósmico, como a raiva, a injustiça, ele também está dentro de mim. Depois eu vou falar do orgulho, que a gente sabe que dá muito problema. Família que briga, pai e filho que fica sem se falar por orgulho, ou orgulho de não se permitir aprender algo novo, porque preciso admitir que eu não sei para isso, então, né, tem a vaidade, o orgulho, a luxúria, aí a questão sexual, se deixar dominar pelos apetites sexuais, que a gente conversou muito, né, na terça passada, não é ter relações sexuais, ter prazer numa relação, ter amor e carinho numa relação, mas você pautar a sua vida em cima desse pathos, pautar a sua vida em cima de um desejo que é insaciável. E aí, pela luxúria, existe abuso, pela luxúria existe feminicídio, pela luxúria existe rapto de pessoas, existe brigas na rua, numa festa, numa boate, é tudo alimentado por isso, por esse impulso dos arcontes dentro de nós. A ganância, seja de dinheiro, seja outras ganâncias. No mundo acadêmico, é a ganância de ser o mais citado, de pontuar melhor na CAPES, passar por cima dos colegas, prejudicar o trabalho do outro, para ser o mais, que tem mais autoridade, tem mais poder. Então, a ganância tem a ver com dinheiro, tem a ver com corrupção ativa, passiva, com desvio de verba, com não se importar com tirar o dinheiro das crianças para botar no próprio bolso, mas também tem a ver com ganância de conhecimento, ganância de dominar os outros, ganância de ser alguém com cargo importante num grupo porque quer ser adorado, idolatrado pelos membros que chegam. Tem ganância em todos os sentidos aqui. Mas enquanto um sentimento,
É um poder dos arcontes dentro de nós. E vejam que engraçado, o último é a inconstância. E como é difícil, né? Quem tem TDAH sofre mais com a inconstância. Nessa o arconte é mais forte. Mas todo mundo está suscetível, né? A inconstância tem a ver com não ter clareza da realidade. A ignorância move a inconstância, porque se a gente tivesse visão da verdade, a gente ia ser constante. Mas como a gente não tem certeza, a gente é instável. Uma hora a gente acha que quer uma coisa, depois quer outra, a gente ainda está no processo de descobrir. E na vida espiritual é importante ter constância. É não se atirar de cabeça, porque aí o universo devolve com força, mas é ir com diligência, mantendo constância até o fim. Porque o caminhar até a gente vencer o arconte-chefe, a gente está suscetível a quedas. Então, a constância é mais importante do que a velocidade com que a gente avança no caminho. É a paciência de você saber que você tem o seu ritmo, o seu limite. E ir percebendo gatilho por gatilho, gancho por gancho, vício por vício, como você pode aos poucos melhorar. Portanto, não se trata de uma prática que vocês vão fazer X vezes ao longo de X anos e aí atingir um resultado, né? As práticas podem ser feitas, desde que elas estejam inseridas numa constância na busca da vida espiritual, inseridas num motivo para estarem sendo feitas, né? Então, às vezes vocês sempre falam, vocês ou as pessoas no público, no geral, no YouTube, né? Qual é a prática agnóstica? A prática agnóstica, a prática agnóstica principal é as virtudes. É a busca da sabedoria, a busca do conhecimento que liberta, que não é só livresco, obviamente. O ensinamento livresco é para nos abrir os olhos da consciência e fazer a gente andar, né? Não adianta só ficar lendo, tem que andar. É as virtudes e a renúncia, que Jesus vai falar muito em Sofia. A renúncia é o quê? Renúncia à inveja, renúncia ao desejo, renúncia ao medo. É o que está sendo dito aqui nessas passagens do Evangelho de Filipe. Quando a gente renuncia ao domínio dessas forças na nossa mente, a gente se liberta do sofrimento, porque alcançou a sabedoria e venceu a ignorância de Aldabaoth. É tão óbvio, só não é fácil, é muito difícil. E aí, pelo outro lado, a gente vai ter, então, a virtude. O que eu vou praticar, então? Vou praticar a bondade. Vou pegar meu saco de roupa de casal que eu não uso mais e dar lá na igreja? Muito legal se você fizer isso. Filtrar o que você realmente precisa, né? A gente não precisa de tanta coisa. Legal doar para quem precisa, mas não é uma vez, né? A bondade é todos os dias. A bondade está na escolha de como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, está em como eu ando no mundo, se eu jogo lixo, se eu como, o que eu como, né? A bondade em como eu reajo a quem me ataca. Bondade é um sentido muito amplo, né? Providência aqui pode ser no sentido de providência, presciência, né? Você ter cautela, você ser providencial, né? Tanto que ela está aqui se opondo à injustiça, né? Então, você tomar providências para que não aconteça uma injustiça, por exemplo. É você estar ciente, atento, sempre atento aos seus pensamentos, às suas ações, às suas escolhas de vida. Divindade, difícil essa tradução que estaria lá no grego. Eu só vi o espanhol e o inglês. Mas divindade, o que é? Está se opondo à raiva. Então, divindade pode ser igual tem lá no budismo o Vajrapani, que é o poder, né? É a raiva transmutada em poder divino. É exercer, né? Permitir que esse poder haja através de mim. O orgulho vai ter relação com senhorio ou com fogo. Aí o fogo é o fogo de vida, não porque eu sou um leão orgulhoso, mas porque eu tenho vontade de encontrar o Cristo, né? Luxúria, reinado, reinar bem, né? Reinar no meu lar, ter uma relação, seja celibatária, solteira, casada ou não, que eu estou no domínio das minhas paixões. Eu não estou deixando que elas determinem a condição dos meus relacionamentos, né? Não é só pela atração física. A atração física é consequência do que eu construí. Zelo,
ganância, né? Ter zelo pelas coisas, valorizar as coisas, com simplicidade também. Eu não vou dizer como cada um tem que viver, nem cabe a mim, mas a gente só parar para refletir o que é importante para mim, o que não é importante. E na inconstância eu vou ter o quê? Compreensão. Se eu compreendo, eu percebo que tem um caminho, que tem formas de trilhar esse caminho. Então eu tenho compreensão e vou atrás desse caminho. Estou interpretando, talvez vocês tenham outras formas de enxergar. Essas são as características dos 7 arcontes. Lá no texto, ainda estou dentro do Evangelho de Apócrifo de João, nessa outra tabela aqui. Lá no texto, os 7 arcontes vão dar origem aos poderes e vão começar a trabalhar com os elementos, os 4 elementos. Aqueles mesmo, fogo, terra, ar e água. E esses 4 elementos vão estar associados a 4 daimones. E eles vão representar o prazer, o desejo, o luto e o medo. Vejam que a passagem anterior falava em medo, né? Falava em não ser dominado pelo desejo, não ser dominado pelo medo, não temer nem amar. Medo, desejo. São esse tipo de força oposta, né? E aqui o nome dos daimones vai ser traduzido por prazer e desejo, e vai para a mesma direção, e luto e medo, né? Que é o sofrimento, é a rejeição, é o não gostar, é a repulsa. Vocês veem isso também? O apego e a aversão aqui, o amor e o ódio aqui, dividido nos nomes desses 4 daimones. E aí, no texto do Apócrifo de João, para facilitar o nosso processo, ele vai dar a listinha de, por exemplo, porque ele termina dizendo, e muitos outros mais podem surgir desses 4 principais. Então, igual no budismo a gente tem a ignorância e o apego à aversão, aqui a gente vai ter a ignorância, os 7 capitais, estou fazendo a conexão literal aqui, os 7 que vão, junto com os 4, dar origem a tudo. Então, assim, esses 7 são regidos, mas a gente tem 2 forças que Jesus vai falar. Não temas a carne, nem ame a carne, né? Se liberte do medo e se liberte do desejo. E aí a gente vai ter. Aí eu não vou trabalhar neles aqui com vocês, mas só para a gente ler juntos. Dentro do prazer, quais os exemplos que vão ser mencionados no Apócrifo de João? Abundância, crueldade, prazer na crueldade, vaidade, orgulho e presunção. Do desejo, olha que engraçado, a raiva está dentro do desejo. Porque, não sei, fiquei pensando, se eu não tenho o que eu desejo, eu fico com raiva. Se o outro tem o que eu desejo, eu fico com inveja ou com raiva dele, né? Na verdade, esses sentimentos são todos interconectados, né? A tabela não é algo fixo, mas é assim que está no texto. Do desejo surge a raiva, a fúria, a amargura, a luxúria intensa e a ganância. Do luto surge o ciúme, a inveja, a dor, a inquietação, o desespero, a insensibilidade, a ansiedade, o pesar. E do medo surge o terror, a servidão, porque eu me submeto porque eu tenho medo. E aí eu não tenho discernimento ao quem ou ao que eu estou me submetendo. Então isso é ignorância, né? A angústia, a vergonha, medo de ser amado, medo de ser corrigido, né? A gente pode trabalhar com todos os tipos de sentimentos que a gente às vezes precisa de muita ajuda de bons psicólogos para a gente, antes de entrar no caminho espiritual, a gente ter um pouco mais de noção do que é a nossa personalidade, o que nos move, o que nos motiva, o que é interferência de outros em cima de mim, que eu fui absorvendo em formas de traumas. E os gnósticos vão trabalhar no sentido de que a gente é dominado por esses daimones, né? Que a gente tem aqui na menção do texto, né? Os demônios imundos que querem nos sufocar. Os daimones, os ruins aqui no caso, porque tem daimones que são neutros ou bons. No caso, o bom daimone seria o próprio Cristo, em outras traduções.
Mas focando aqui, os gnósticos estão dando para a gente um ensinamento que diz, olha, você está preso pelos arcontes e pelo Yaldabaoth porque você permite que esses sentimentos controlem a sua vida. Quando esse tipo de sentimento faz você agir e reagir no mundo de forma cega, embriagada, inconsciente, você está dominado por essas forças da cegueira, essas forças do Yaldabaoth. E aí você está tecendo para si mesmo um destino amargo para suas próximas existências, que vai ficar cada vez mais embolado enquanto você não começar a desfazer o nó. Então, para os gnósticos, o destino não é que Deus nos deu, é nós que criamos para nós mesmos. Agora a gente se vire para desfazer. Só que não é que a gente tem que ficar aceitando o destino, porque enquanto ele está acontecendo, ele também está se construindo para o futuro. Então eu tenho a chance hoje de ir alterando as coisas. O que já aconteceu, está acontecendo, mas como eu estou reagindo ao que está acontecendo, vai determinar se vai piorar ou se vai melhorar. E claro que isso é complicado, porque às vezes a gente nasce com uma condição genética que nos predispõe a uma doença, que não importa, não é porque a gente vai ter boas ações que a nossa vida vai ser perfeita, porque a gente não sabe o que vem acontecendo ao longo das eras com os nossos arcontes amarrados aqui num destino amargo. Mas a gente percebendo que há um poder de luz dentro de nós, que há um Cristo que habita em nós, e que a nossa alma é capaz de se libertar disso, a gente tem a fé, a esperança e o direcionamento de uma busca de sabedoria que nos liberta desse estado de sofrimento, de prisão e de embriaguez e cegueira, que é o que Jesus exorta os discípulos o tempo todo, para a gente acordar, para a gente buscar, para a gente larga o caminho, estreita é a porta, mas vamos lá, tem uma porta. Ele não está dizendo que estamos condenados. Há um caminho de salvação, há um caminho para uma vida eterna, há um caminho para voltar à casa do Pai, há um caminho para a luz. Mas para isso a gente tem que olhar para isso, esses arcontes dentro de nós. Então, quando a gente fala em demiurgo e arcontes, e em mito, é uma história, um símbolo. A gente não está falando lá do início do mundo. A gente está falando, é uma coisa que o Felipe lá no grupo, ele nunca está aqui, mas o Felipe lá no grupo do Telegram comentou outro dia com vocês que eu achei ótimo. Os arcontes estão aqui hoje o tempo todo em nós. Então é um símbolo real, não é um símbolo para um monte de seres lá no cosmos que criaram o planeta Terra dentro do sistema solar. Pode ser também visto como uma força cósmica do sistema solar, mas eles estão o tempo todo agindo em nós e, da mesma forma, Cristo não vai voltar, porque Cristo nunca foi embora. A gente não está esperando a volta do Cristo, né, o juízo final, nem nada disso, porque o juízo é o tempo todo. Enquanto eu estou plantando, campos de centeio estão crescendo. Né? Enquanto eu estou agindo, algo eu vou colher. E o Cristo, ele é presente o tempo todo dentro de nós. A centelha divina não nos abandona, ela não veio com Jesus, foi passear e vai voltar um dia. A centelha divina está conosco o tempo todo. É a gente que não está buscando. Então, os gnósticos, eles prezam por uma visão muito linda de liberdade, de libertação da ignorância e de muita liberdade. Por isso que eles também questionam as estruturas e os sistemas sociais que são alimentados pela ganância, pela raiva, pelo desejo, né, por esses sentimentos. Quando a gente percebe que o nós e o mundo à nossa volta é dominado por isso, a gente tende a tentar, não que a gente consiga sempre, mas a gente tende a tentar ter uma atitude mais sóbria ou mais afastada, de até perceber quando eu estou reagindo porque eu peguei um gatilho de sofrimento em mim. E não porque há uma verdade naquilo que está acontecendo, né, etc. Então, é isso que eu queria enfatizar agora, né, que Cristo e os arcontes, eles são uma realidade sempre presente. E o retorno do Cristo, que vai me salvar, é quando eu encontrar ele dentro de mim. E aí seremos realmente salvos e poderemos nos tornar salvadores.
porque a nossa luz vai ajudar a iluminar mais o mundo. Assim, aí a lição que fica do Evangelho de Filipe é: não temas a carne nem a alma. Tipo, calma, a matéria é o que ela é, a existência é isso. Agora tem uma reta visão, a sabedoria que te mostra o que é. Então, apresento para vocês o Sansara Gnóstico. Vocês já devem ter visto que eu já compartilhei, mas para quem não viu, achei muito legal. Foi um Andrew, esqueci o nome dele, mas eu anotei quem fez, não sei porquê, mas ficou muito bom. Ele pôs justamente os três, a ignorância, a aversão e o apego no centro do ciclo, os mundos, que é que a gente pode relacionar com os planos do astral, na visão ocidental, e o físico, né? E o nosso Yaldabaoth lá, muito simpático, fofinho, mordendo, dizendo: se daqui vocês não saem, daqui ninguém. E ele tem seis arcontes, né? A coroa dele é feita por 6 regentes. Ele é o arconte-chefe com seus 6 auxiliares, né? Que é a tradição gnóstica representada na roda do Sansara. Porque os gnósticos vão falar que quando a gente morre, se a gente não atingiu esse estado da alma se unir ao Cristo, a gente é obrigado pelos arcontes a voltar em um novo corpo que os arcontes preparam especificamente para nós. Não porque eles são malvados, foi porque a gente mesmo criou essas condições para nós mesmos. E aqui é a visão oficial do budismo. O budismo vai falar de Yama, que é um monstro, que foi o parágrafo que eu trouxe lá naquele ciclo, um monstro que agarra a roda da existência cíclica. É o Yama, não é o Yaldabaoth que estava falando no texto de budismo. E aí tem o Buda apontando para a lua que reflete a luz do sol, tem a questão da possibilidade da iluminação. Aqui vai ser um ensinamento budista dos 12 elos, os 12 nidanas, que tem a ver com sentidos, né? O tato, o contato, a sensação, aí a sensação gera uma memória, a memória gera um desejo de repetição. O budismo é ótimo em explicar como a nossa mente funciona e como a gente fica preso nesse ciclo. E a questão dos 6 reinos e etc., que eu não vou aprofundar aqui, porque o budismo é com o Bruno. Mas só para vocês saberem que existe esse ensinamento e que a gente pode brincar de fazer paralelos e ver se faz sentido, né? A gente querer o gnóstico é aquele que quer se sair desse mundo, dizem aí até o pessoal dos padres, né? O gnóstico odeia o mundo, ele quer fugir do mundo. O budista também quer sair do samsara. Só que sair não é para fora, é sair do estado de condição mental que nos torna prisioneiros. A libertação é de dentro para fora, né? Não sair. E aí eu trouxe 2 slides, que eu vou só ler com vocês, porque senão não dá tempo, de passagens de textos budistas que vão falar de apego e aversão, desejo e medo, repulsa e desejo, né? Apego. Aqui é um trecho do Atisha, que é um mestre budista, esse aqui da imagem do ano 900, bem depois da época cristã. Se chama Lâmpada para o Caminho da Iluminação. Aqui é só um trechinho. Devo viver de acordo com a conduta de abstinência. Devo me livrar da negatividade e do apego à ganância. Devo treinar continuamente, como fez o Buda, alegrando-me com os votos de disciplina ética. O budismo é muito prático nessas partes da ação da virtude, de perceber o vício em nós. Um outro texto, o Avatansaka Sutra, que, se eu não me engano, se alguém souber me corrige, é da época de Jesus. Ele é tipo 500 anos depois do Buda, que ele começou a ser escrito. Que o Buda é uns 500 anos antes de Jesus. Os seres sencientes estão iludidos pelas trevas da ignorância. O Buda ensina o desapego e a serenidade, a lâmpada da sabedoria que ilumina o mundo. Os seres sencientes estão iludidos pelas trevas de Yaldabaoth. Cristo ensina a renúncia e a serenidade, a lâmpada de Sofia que ilumina o pleroma. Vou brincar de tradução com vocês. Os seres sencientes não têm controle sobre os desejos dos sentidos. Por meio de sua falsa discriminação, visão errônea, cegos guiando cegos, eles sofrem miríades de sofrimento. Praticando os ensinamentos do Buda, sempre controlam a mente com o voto de cruzar o oceano do samsara. A gente falou tanto de oceano aqui entre os gnósticos. Essa é a prática.
Aqui é um outro texto do Atisha, esse mesmo aqui da imagem, só que é um outro texto. Se chama Guirlanda de Joias do Bodhisattva. Bodhisattva é aquele que se tornou, se aproximou, se entrou no pleroma, se libertou do demiurgo, né? Que eu me livre do desejo de ganhos materiais e honra, e também do desejo de obter lucro e fama. Ou seja, não é só desejo de ter dinheiro, né? São muitos os nossos desejos. Assim que eu tenha contentamento, poucos desejos e aprecie os atos de gentileza. Que eu supere a raiva e o orgulho e tenha uma atitude humilde. Assim que eu me livre de formas desonestas de viver e que ganhe a vida de uma forma que esteja de acordo com o Dharma. Que eu me livre da hostilidade e dos estados mentais desconfortáveis e vá alegremente a todos os lugares, assim que eu me livre de tudo aquilo que eu sou apegado e viva sem apegos. Com apego, não conseguirei nem mesmo um renascimento feliz, e de fato cortarei a via de minha libertação. Portanto, onde quer que eu veja um método do Dharma para trazer felicidade, que eu me esforce nele. Sempre que surgir um objeto de apego ou hostilidade ou aversão, que eu considere uma ilusão ou uma projeção. Sempre que ouvir palavras desagradáveis, que eu as considere ecos. E sempre que meu corpo for ferido, que eu considere que isso vem de um karma anterior. Eu consigo imaginar muito Jesus falando coisas parecidas com isso, em outras palavras. Lanrim Curto de Tsongkhapa. Tsongkhapa é 1400 e pouco, fundador da escola Gelupa, dos gorros amarelos, que a Blavatsky cita muito, como um grande, grande instrutor da humanidade. Se não fizer esforço para compreender o sofrimento verdadeiro e os seus inconvenientes, não surgirá de forma adequada, real e intensa aspiração pela libertação. A aspiração pela libertação gnóstica está aqui também. A não ser que reflita sobre a verdadeira origem do sofrimento, a causa que nos mantém na existência cíclica, não reconhecerá os meios de cortar a raiz do samsara. Portanto, deve-se nutrir o total desapego e renúncia a tal existência, bem como o anseio pela libertação, sendo para tal importante saber que fatores nos ligam a essa roda. O que me mantém preso nessa roda? Né? Em Pisofia tem um parágrafo que eu não peguei hoje, mas é uma página inteira. Jesus começa assim: renuncie ao desejo de fama, renuncie ao desejo de posses, renuncie ao desejo de ser elogiado, renuncie ao... É uma lista de renúncias proferidas por Jesus. E é que a gente está vendo de Tsongkhapa falando que a gente precisa aprender a se desapegar e se renunciar dessa necessidade de encontrar no mundo aquilo que o mundo não vai nos dar, porque o mundo é transitório. Outro texto de Tsongkhapa. Ouçam os três principais aspectos da cena. Quais são os três para o budismo? A renúncia, a sabedoria e a compaixão. Ouçam com a mente pura. Os afortunados não têm apegos pelos prazeres mundanos e que tornam plenos de significado o tempo livre e as condições favoráveis de nascer no corpo humano com acesso ao ensinamento, por esforçarem-se direcionando suas mentes para a senda que agrada aos Budas. Lazer e boa sorte, disponibilidade e fortuna. E tendo assim meditado, não sentindo nem mesmo por um instante anseio pelos deleites da existência cíclica, quando dia e noite originar-se a atitude mental de realização da libertação, então terás encontrado a... Cortou. A renúncia não é uma definição, é uma sensação viva, experienciada interiormente e que se reflete nos atos exteriores. É como um estado mental permanente que não nos permite ou dá espaço à oportunidade para observarmos as manifestações do mundo com apego, raiva ou sentimentalismo qualquer. Quando essa atitude de renúncia começa, o nosso estado mental se mantém unidirecionado a alcançar, sem desejo, a realização. Me parece muito a experiência da Sofia. E para terminar, esse é o último slide. Dor e infortúnio resultam do acúmulo, manutenção e perda de riquezas. Quem se distrai pelo desejo por riquezas perde a oportunidade de se libertar do samsara. Esse aqui é o Shantideva, um outro grande mestre do budismo. Tradução do Bruno.
E aqui numa outra tradução que eu peguei, são passagens soltas, são 9 capítulos esse texto, e ele vai falar, aí para quem gosta de Voz do Silêncio, o Bodhisattva Karyavatara significa o guia para o modo de vida dos Bodhisattvas. Traduzindo em termos gnósticos, é o manual para você ser um Cristo. Brincando aqui. Mas esse guia vão falar das 7 virtudes, ou 7 aqui, as 7 virtudes, ou as perfeições as perfeições, né, as virtudes, que levam ao estado de iluminação. E essas 7 são as mesmas virtudes que é apresentado no terceiro livro da Voz do Silêncio, os 7 portais. Para quem já leu lá Blavatsky, são as mesmas. Bom, só para focar aqui no apego e na aversão e na ignorância. Assim, não considerei que sou efêmero, sou do mundo dos mortos, né? Posso desaparecer repentinamente e cometi muitos erros em consequência da ignorância, do apego e da aversão. Aqui é os 3 animais, né? Quando requisitado pelos senhores da morte, de quem me servirão os familiares e os amigos ao redor? Nesse momento, somente os meus méritos me ajudarão, mesmo que não o creia, e eu não os adquiri. Mas lá na frente, apesar de meus inimigos, o ódio e o apego, não terem nem pés nem mãos, não serem valentes nem sábios, acostumei-me a ser seu escravo. Por quê? Olha que frase gnóstica. Os inimigos são o ódio e o apego, não são inimigos externos. E eu virei o escravo deles. Pois enquanto eles estão alojados dentro da minha própria mente, causam-me mal a seu bel prazer. No entanto, ainda que eu pacientemente enfrente-o sem nenhuma raiva, esse é um momento vergonhoso e não apropriado para a paciência. A vida longa de todos os outros adversários juntos não é tão comprida quanto a de meus inimigos, as contaminações, as quais são interminavelmente longas, sem começo e sem fim. É a força dos arcontes agindo na nossa mente. Traduzindo, né? E aí, deixo só para reflexão. Em Pis Sofia, a gente encontra também essa ideia de que há uns recebedores das almas que viajam com a alma no estado intermediário, quando alguém morre, e que pune a alma de acordo com as suas ações na Terra, falando o que ela fez em cada hora. É aquela visão do julgamento egípcio que pesa o coração e tal. Os gnósticos mantêm essa visão e preparam um novo corpo para que a alma renasça. E aqui é um vídeo do Bruno, que ele compara algumas ideias do Pis Sofia com as instâncias de Dzyan, da Blavatsky. Para quem gosta, vou deixar só a recomendação. Tá lá no canal dele, Bruno Carlucci, só procurar por esse título, e ele faz aí alguns paralelos, que a Blavatsky cita Simão Mago, cita os 7 primordiais, os 7 espíritos planetários, aí relaciona com os Lipika, lá das instâncias de Dzyan, e fala, ele pegou os trechos da alma, que, aí eu só queria destacar esse último aqui, explicava para vocês porque aqui, pronto, só para destacar o último trecho, que é esse aqui, ó, no 63. Não, em todos, né? No 62, os poderes não podem sufocá-lo, portanto, ele não precisa temê-los. E para se livrar desses cacodaimones, ou espíritos impuros e tal, a gente tem o Espírito Santo, né? O poder da luz, na verdade. E aí, em Pis Sofia, é esse trecho aqui. Um deles, né? Que aqui, onde está meu mouse? Os regentes, né? Vieram libertar do corpo de matéria dos regentes, os recebedores que livram o corpo de todas as almas saem, e aí quando eles vão livrar a alma que recebeu os mistérios da luz, essa alma se torna uma grande efusão de luz no meio dos recebedores, e esses ficam receosos da luz e ficam enfraquecidos, caem, se afastam, e essa alma segue jornada e não é obrigada a reencarnar mais no samsara gnóstico. Então, essa era a ideia que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, para a gente pensar nas nossas virtudes, nos nossos vícios, e ver se vocês viram alguma semelhança, vou deixar essa imagem aqui, com os nossos protagonistas mitológicos, simbólicos aí dos ensinamentos.
Acho tão bonitinho aqui esse Aldabaú. Então, voltando ao primeiro slide lá, que o Bruno gravou um vídeo, budismo e cristianismo, ele estava se referindo ao cristianismo ortodoxo oficial, mas budismo e gnosticismo, talvez a gente possa aí encontrar um pouco de ensinamento de sabedoria juntos. Eu Tá, gente.